Olá, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para apresentar algumas facilidades e algumas ferramentas importantes para a gestão de ativos, serviços e manutenção. Um capítulo importantíssimo na gestão de ativos é você ter a rastreabilidade da posição operacional do local ou endereço daquele ativo e as respectivas trocas desses ativos, porque às vezes você retira um equipamento, um ativo de uma posição operacional, no caso aqui nós tratamos como um tag, e realiza uma intervenção e retorna para aquela mesma posição ou não. Você pode trocar e nessa nova posição realizar uma intervenção, emitir uma OS. Ou seja, você precisa ter gestão do teu ativo em qualquer posição operacional, endereço que ele esteja, ok? E bem como fazer a gestão dos serviços de acordo com aquela posição. Se aquela posição é importante para teu processo, para teu negócio, você vai ter um controle de manutenções, de serviços, de assistência técnica àquela posição operacional, aquele endereço, para aquele bem que está naquele endereço. Ok? Então vamos tratar nessa videoaula da troca de ativos, de equipamentos ou bem patrimoniais. Então, a gente pode ver aqui pela uma tela de alerta que eu tenho algumas OS para hoje. Por exemplo, eu tenho uma OS para hoje de uma inspeção de bomba centrífuga. Você repara que eu tenho essa OS programada para o dia de hoje, às 8 horas. E vamos supor que eu vou retirar esse ativo deste local, que é esse endereço, que é representado aqui pelo tag. Então, tag, a definição do inglês é etiqueta, é uma etiqueta que mostra a posição operacional. Então, eu tenho um código do ativo, do tipo de ativo que ocupa esse endereço, é uma bomba, o local é uma área SG-Serve e a posição operacional dentro daquela área, daquele tipo de bomba, isso aqui varia com a área e varia com o tipo de equipamento, né? Tá na bomba 01B, porque existe provavelmente a bomba 01A, que como as duas são 01 da mesma função, e A e B uma é reserva da outra. Bom, em outro ponto aqui do meu cadastro, dessa minha ordem de serviço sistemática ou periódica, começada com P, de tipo de serviço de inspeção, executado pela mecânica, eu tenho nesta posição operacional, nesse tag, um bem que é também identificado por um código de grupo, tipo bomba, e que tem um código de patrimônio de bem 00001362, pode estar no código de barra, um código que é P, que é code, né, de identificação com os dados, ok? Essa ordem de serviço, por exemplo, emitida, ela está emitida até com documentos anexados. Você repara que é uma ordem de serviço que tem uma posição 01, tal, foi emitida no tal dia, às 18h48, no dia 7, impressa hoje, agora às 7h22. Tem um checklist, é uma sistemática, tá certo? A cada ano. E depois aqui vem um local de serviço executado, um espaço para apropriação de mão de obra, materiais utilizados, um procedimento genérico e um procedimento específico, né? Que eu marquei para vir ser apresentado impresso. Eu poderia não ter marcado isso, não imprimi isso, vocês viram que eu marquei, assim como os recursos necessários para essa execução de serviço. Repare também que tinha um documento anexado que ele ficou aqui para ser salvo e ao mesmo tempo ele fica, vamos dizer assim, associado à OS, ok? Então se eu for na OS, aqui na aba, né? Eu tenho uma aba aqui, documentos, você repare que ele mostra o caminho do endereço onde está
esse formulário de RDO, tá certo? Que é aquele formulário que ele já foi aberto ali, inclusive, na hora que eu mostrei anteriormente, ok? Vou fechar, ok? E reparem que aqui eu estou fechando também e tenho uma ordem de serviço. Bom, nesse momento, vamos supor que eu vou tirar esse equipamento daqui, dessa posição operacional aqui, esse equipamento 1332, vou tirar da posição B e vou levar para uma posição reserva que eu tenho lá cadastrado, que é um tag amplo, que pode ter vários equipamentos. Não pode ser não só reserva, como manutenção ou um determinado fornecedor, um endereço qualquer que eu coloque e tenha ele cadastrado. Então eu vou aqui na abinha aqui inferior desta OS e vou clicar em trocar equipamento e reparem, o equipamento 1332 está na posição 01B. Aqui está o novo local que esse bem vai ocupar. E vai mostrar neste novo local qual o bem que estava lá. Então vamos supor que eu estou buscando bomba, posso consultar no livrinho aqui, né? Da área SG-Serve e que seja reserva. Eu vou ordenar pelo tag aqui a consulta e eu tenho uma posição reserva aqui, tá? Ok? Então repare, eu estou no endereço 01B, o bem 1302, que agora ele vai, quando eu confirmar, passar para esse endereço reserva, que está vazio. E o local reserva vai estar esse bem e nesse endereço vai ficar vazio. Então, vou confirmar a troca. Reparem lá, ó, na situação que está antes de eu confirmar aqui, o 1B está o bem 1332 e na posição reserva não tem nenhum bem, tá? Quando eu clicar em confirma a troca aqui em cima, né, na posição 1B estará vazio, ativo, aquele local, posição operacional 01B vai estar vazia, porque o bem que estava lá 1332 ele foi para a posição reserva. Então aqui está a situação antes e a situação depois, a nova situação. Então eu vou confirmar aqui, isso aqui é só para confirmar, eu podia cancelar, não está correto, tá? Vou confirmar a troca, tá? Troca realizada com sucesso. Então reparem que nessa posição 1332, agora nessa OS, eu tô lá na reserva, eu levei ele para a reserva para fazer a manutenção e depois vou retornar, ou eu poderia ter trocado não por uma reserva, sim trocar com outra posição e vice-versa. Aí seria praticamente uma troca definitiva, né? Mas do jeito que está aqui, que eu vou fazer a manutenção, vou retornar com esse bem para a posição 01B, quando eu fizer aqui o serviço antes ou depois, eu posso dizer o seguinte: fiz o serviço, estou preenchendo a OS e vou retornar a troca. Se eu fosse, eu não preciso nem preencher aqui, que eu retorno a troca imediatamente anterior. Se eu fosse levar esse bem que está na reserva para uma outra posição diferente de 01B que estava, eu preencheria aqui e confirmaria a troca desse bem. Então, numa mesma OS, eu tirei um bem de uma posição para a reserva e poderia levar da reserva para outra posição. Ou então, clicando nesse botão retornar troca, eu consigo voltar para a situação imediatamente anterior. E aqui eu posso consultar todas as trocas que tiveram. Então, nesse caso, essa bomba está confirmando aqui a troca que eu realizei. Estava na posição 1B, né? Então o bem 1332 e depois eu fiquei lá na reserva, estava a posição nenhum bem e passa na reserva até o 1332 no dia 8 de setembro às 7h26, ok? Bom, eu vou retornar. Repare, quando eu retorno a troca imediatamente anterior, eu volto à condição anterior e vou terminar a ordem de serviço, ok? Isso é interessante porque eu evito de ter várias OS para ter serviço, ok? Então essa é uma grande facilidade de troca de equipamento que vocês vão ter no nosso software SG-Serve. Gostando dessa videoaula,
curtam ela, deem um like né, se inscrevam no nosso canal YouTube SG Serve, onde você pode encontrar o link para o nosso site sgserve.com.br e também lá dentro desse site links para diversos blogspot, artigos, outras informações que vocês queiram. Assistam às próximas aulas. Um grande abraço, até breve.